Boa noite aos meus irmãos. Abriu agora a câmera aqui, né? Vocês conseguem me ouvir? Faz um joinha para mim, por favor, se vocês estão ouvindo. Ok. Então, eu desejo a todos um feliz sábado, que todos sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, o Senhor vem reunindo seu povo de norte a sul do Brasil, com esse recurso que nós temos, que é muito válido, que nos dá a oportunidade de, como Paulo disse, né? Estamos unidos no mesmo espírito. E hoje eu comentei com meu esposo que é muito gratificante nós podermos estar juntos com pessoas que nós vamos conhecer, talvez não fisicamente, face a face aqui nessa terra, mas que fazendo parte da nossa história, nós vamos muito em breve conhecer no céu. Glória a Deus por isso. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Ok, vocês conseguem ver já? Espero que isso, já tem um ok aqui para mim, então. Então, meus irmãos, nessa noite, né, princípio de sábado, desejo a todos que nós possamos ter realmente um reavivamento físico, mental e espiritual com o nosso Deus, e que nós possamos compreender na história de Israel a questão da apostasia, porque essa situação, ela se repete, e o próprio sábio Salomão disse que não há nada de novo, não há nada de novo debaixo do sol. Então, o tema dessa vigília é proposto, primeiramente, no coração de Deus, como bem disse a irmã Ana, apostasia, 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 é o que está escrito nas portas das igrejas. E o título dessa mensagem, Perfídia, a apóstata Israel. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Então, Jeremias 3, verso 6, se os irmãos quiserem acompanhar com as Bíblias, podem abrir a escritura. Se quiser acompanhar aqui também no computador, no PowerPoint também estarão os textos. Onisciente Deus, o Senhor também me disse nos dias do rei Josias, tu tens visto aquilo que fez a apóstata Israel? Ela subiu sobre todo o alto monte e sobre toda a árvore verde e ali andou se prostituindo. Então, em algum momento, Israel perdeu de vista a solenidade da presença do Senhor, perdeu de vista a sua onisciência, deixou de atender aos reclamos de um Deus santo, poderoso, que se mostrou na história de Israel de tempos em tempos, diariamente nos pequenos milagres, pontualmente nos grandes milagres, mas em algum momento houve a perca do temor por parte de Israel, e Israel expôs o que havia de pior no homem, fazendo-se apóstata, abandonando ao Senhor, virando as costas para o Deus que a fez algo. Então, nós vemos que existe um relato de grande apostasia entre a nação que Deus escolheu para ser sua, que não era a maior, não era a mais poderosa, não era a mais bem armada, mas um povo pequeno que o Senhor escolheu para guiar. Aqui nós temos uma triste descrição dessa palavra, perfídia, né? Perfídia em Israel significa deslealdade, infidelidade, traição. Eu acredito que as pessoas que infelizmente passaram por uma situação dessa, talvez no casamento, talvez um dono de empresa que foi traído por um sócio, talvez pais que foram traídos pelos seus próprios filhos, essas pessoas entendem bem o que significa essas palavras, deslealdade, infidelidade e traição. A grande apostasia em Israel consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia ou etc., né? Sem a permissão ou autorização de terceiros. O apóstata, indivíduo que pratica apostasia, em alguns casos, pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia. Então, a gente destaca aqui essas duas palavras, uma afastamento e a outra renúncia.
o afastamento, o esfriamento numa relação onde nós precisamos de unidade, seja ela na família, no casamento, na igreja. Então, quando nós nos afastamos do centro, que é o que nos atrai, então há uma renúncia até de votos. Nós podemos falar de votos matrimoniais, nós podemos falar de contratos de serviço, nós podemos falar a respeito do voto batismal que nós fizemos. Afinal de contas, cada um de nós que se uniu à Igreja de Deus na Terra, nós fizemos um voto batismal no início de nossa jornada, nos comprometendo com Deus. Deuteronômio 32, a gente vai falar um pouquinho a respeito da dor de Deus. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações de muita dificuldade, situações em que os pais, por exemplo, são deixados de lado por seus filhos. Sabemos de histórias de pais que são abandonados na idade de muita maturidade já, na fase idosa. E muitas vezes os filhos que vão viver a vida, vão ter as suas vitórias, suas conquistas, muitas vezes não pensam no sentimento da dor dos pais que são deixados para trás. Deuteronômio 32 fala um pouco disso para nós. Mas Jerusalém engordou e deu coices, tu engordaste, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha de sua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações o provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios e não a Deus, e deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. Então, aqui nós vemos um relato do próprio Senhor falando a respeito de Jerusalém. Jerusalém era um nome carinhoso dado a Israel, algumas vezes na Bíblia, que significa filho do meu amor, o filho amado. Então, Deus se lembra com carinho desse filho, mas fala que esse filho cresceu. Ele cresceu na vida, ele cresceu aos seus próprios olhos, ele conquistou posses, ele adquiriu bens, esqueceu que tudo que fez, desde o acordar, desde o nascer, foi pela misericórdia de um Deus santo, que não permita que nós sejamos consumidos diariamente. E Deus percebe que no crescimento do filho houve um abandono. É uma dor que Deus expressa, falando que eles sacrificaram agora aos demônios, a deuses estranhos que os pais não ensinaram eles a adorar. Eu vejo muito essa história na condição de pais e filhos, na condição de pais e filhos que estão trilhando o caminho da fé, e nós temos muitos relatos de pais que contam que seus filhos estão se afastando de Deus, estão vazios de Deus. Muitos dizem que não conhecem mais ao Senhor, que nunca conheceram Jesus. Na verdade, tudo que acontece é um descuido, né? Porque nós temos que cuidar da nossa relação para com o nosso Deus celestial. Assim como nós temos que cuidar em casa com os nossos relacionamentos, nós também temos que cuidar do relacionamento com o nosso Senhor. E o Senhor diz que eles desprezaram. São palavras muito fortes, né? O abandono, o desprezo, descuido. A dor de Deus também ela é relatada em Jeremias, no capítulo 2, a partir do verso 4. É uma dor de coração, e eu gostaria que, assim como Deus compartilhou, né, da sua dor com os seus profetas, que nós possamos nos condoer também neste momento, lembrando que, muitas vezes, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, ele também se sente ferido, e diz assim: ouve vós a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que iniquidade acharam vossos pais em mim, para que eles se afastem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos? Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E aqueles que lidam com a lei não me conhecem. Os pastores também transgrediram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após coisas que não beneficiam. Alguma nação trocou os seus deuses por outros que não são deuses? Porém, o meu povo me trocou a sua glória, por uma que não beneficia.
Estai atônitos, ó céus, por causa disso, e ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Pode uma donzela esquecer os seus ornamentos, ou uma noiva a vestimenta? Contudo, meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. Então, a dor de Deus compartilhada com o profeta. Aliás, nós vemos a vida dos profetas sendo utilizadas por Deus como uma ilustração daquilo que ele estava vivendo. Quando nós vemos o profeta Oséias, por exemplo, que tinha que casar com uma mulher prostituta, ele estava compartilhando com o profeta a vergonha da traição, estava compartilhando a sua dor. Quando Ezequiel perdeu a sua esposa, quando ela foi recolhida pelo sono da morte, a viuvez, o sentido de perca, a perca da cara metade, a perca da sua costela, digamos assim, foi sentida pelo profeta, era a dor de Deus perdendo o seu povo. E muitas vezes nós percebemos que Deus vai compartilhando com seus profetas a sua própria dor. Mas, afinal de contas, quando é que vem a queda espiritual? Isso é um alerta para cada um de nós, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso pequeno grupo, ou no Ministério de Sustento Próprio, a qual nós já estamos fazendo parte, nos engajando ali nos trabalhos. Salmo 73, o salmista declara o que é que quase o fez cair na fé. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Então, quando os nossos olhos, irmãos, eles são postos na mesma altura que nós estamos vivendo, isso é, aqui na Terra, quando nós nos demoramos a olhar a vida do ímpio, é aí que vem a nossa insatisfação em alguns momentos com a vida espiritual. Então, muitas vezes, na fase de adolescência, da juventude, muitas vezes acontece que os filhos passam a olhar os colegas, os ditos amigos, e sentem inveja muitas vezes, porque parece que o ímpio é mais feliz, parece que ele é mais alegre, parece que ele tem mais atividades interessantes e ele vai uma distância mais longa conquistando e tendo coisas. Esse foi o sentimento de Asaf quando ele escreveu o Salmo 73, que ele diz assim que o que acumulava nele mesmo era a inveja. Ele reconhece quando ele escreve o Salmo. E eu acredito que o Espírito Santo permite que ele revele isso, porque isso é um alerta para cada um de nós, porque os nossos olhos, se nós olharmos para o nosso nível de vida aqui, talvez em algum momento nós vamos estar insatisfeitos, porque nós estamos olhando para o local errado. Provérbios 3:31 vem para nós o conselho: não tenha inveja de quem é violento, nem adotes qualquer um dos seus procedimentos. Então veja que aqui existe até uma frase que diz assim que os fins justificam os meios. Essa é uma frase jesuíta, que diz assim que nós podemos fazer uso de meios, ainda que não sejam corretos, para alcançar uma finalidade, um objetivo. Mas o Senhor está nos dando aqui um alerta, Salomão vai nos dando um alerta: não tenha inveja daquele que é violento, daquele que faz as coisas com as suas próprias mãos, pela sua própria força. Provérbios 24:1 também diz: não tenha inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Então, a inveja do povo de Israel, a inveja por ter as coisas com as suas próprias mãos, fazer as coisas com seus próprios braços, a inveja de ter um rei, a inveja de estar na moda, digamos assim, a inveja dos cavalos do Egito, que eram os melhores, hoje a gente compararia com os carros, essa inveja foi o que fez com que eles deixassem de enxergar o propósito de Deus para eles, que era muito maior do que ter coisas nessa terra. Deus, ele convida o profeta Ezequiel num momento muito sério de cativeiro. Como foi cantado aqui o louvor pela irmã Célia, quando em cativeiro te levaram de Sião, o que aconteceu, o que realmente aconteceu que permitisse algo tão sério acontecer com seu povo, o povo que ele amava, o povo que ele sustentava, o povo que ele protegia, que
que ele dava tudo que ele podia dar para que não se corrompesse. O que foi, será que Ezequiel viu, meus irmãos? Eu convido vocês a abrirem Ezequiel capítulo 8, e agora nós vemos aqui que Deus descortina para o profeta as causas que nem sempre estavam evidentes, porque às vezes era feito no oculto. E como nós falamos ali no primeiro texto de Jeremias capítulo 3, a onisciência de Deus, ele pergunta para o profeta, você viu como eles estavam lá debaixo das árvores se prostituindo? E obviamente, muitas vezes o profeta não via nada, mas Deus era os olhos do profeta. Deus, ele enxergava pelo profeta, e aquilo que ele queria revelar ao profeta, ele revelava. E aqui nós vemos em visão, Ezequiel, capítulo 8, ele vê a partir do verso 10, assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes. Então, nós temos que tentar na nossa mente, ver isso na nossa mente. Você imagina um lugar agora cheio de coisas rastejantes, serpentes, lagartos, animais que não são belos aos nossos olhos, que têm uma história de pecado por trás deles. Esses animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. Então, todas as paredes pintadas não eram coisas belas, atrativas aos olhos, mas eram ídolos, deuses que estavam sendo ali retratados. Ali quem estava? Lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Aqui estava mostrando que eles estavam em oração, eles estavam fazendo serviço sacerdotal para esses deuses. Então, ele me disse, filho do homem, viste que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras das suas imagens, pois eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também me disse, vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Aqui nós vemos uma cena muito triste, que Deus manda o profeta olhar para a parede, e ele olhou dentro, e ali abriu-se uma porta, e ele começa a ver o que é que as pessoas estão fazendo na sua intimidade. Quando os olhos não estão vendo, os olhos de fora não veem. E uma coisa eu digo para os irmãos, nós somos exatamente aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos. O que nós olhamos quando estamos sozinhos, o que nós ouvimos, o que nós falamos quando estamos sozinhos, quando os olhos ao redor não estão nos vendo, seja de dia, seja de noite, se for dentro do quarto, se for dentro da casa, se for no trabalho, nós somos exatamente aquilo que nós estamos fazendo quando estamos sozinhos. Aqui nos chama atenção porque existiam 70 homens, eles eram dos anciãos, eles eram líderes. Mas um deles é citado pelo nome, o nome dele é Jaazanias. Ele tem um nome e ele fala do pai dele. Safã era um homem muito fiel a Deus. Ele é citado algumas vezes na Escritura. Safã teve filhos fiéis e teve netos que eram fiéis a Deus, mas um deles se destaca não pela fidelidade, mas sim pela idolatria. Jaazanias, o registro bíblico indica assim que Safã, 3 dos seus filhos e 2 dos seus netos usaram sua posição influente para apoiar a adoração verdadeira e o fiel profeta Jeremias. Que dizer do outro filho de Safã, Jaazanias? Diferentemente dos demais membros da família de Safã, parece que ele se empenhava em idolatria. No 6º ano do exílio de Ezequiel em Babilônia, ou por volta do ano 612 a.C., o profeta teve uma visão em que 70 homens ofereciam incenso a ídolos no templo em Jerusalém. Entre eles estava Jaazanias, o único mencionado por nome. Isso pode sugerir que ele era um membro destacado daquele grupo. O exemplo de Jaazanias mostra que ser criado numa família piedosa não garante que alguém se torne adorador fiel de Jeová. Cada um é responsável pelas suas ações. Então, nós vemos aqui que a liderança de Israel, neste momento em que Deus enviou Jeremias para falar 40 anos, alertar o povo 40 anos, que viria o cerco, que eles seriam destruídos se não se rendessem, obedecendo a palavra do Senhor. Ali mostra que, na época, a liderança estava plenamente corrompida. Plenamente. Eram traidores do Senhor. Infelizmente. E nós percebemos que essa época era uma época muito triste, em que os próprios líderes diziam que o Senhor não os via. Nós temos no Novo Testamento também alguns exemplos de pessoas
que agiram como se Deus não os visse também. Mas essa questão do Jaazanias, de ser um líder, ter o seu próprio nome ali indicado, isso para nós nos deve chamar atenção. E eu, nesse momento, eu falo para os nossos irmãos que estão congregando nas igrejas e são líderes. Eu falo para pais de família que são líderes. E eu gostaria de falar para mães, para irmãs que não estão com seus esposos, ou que o esposo não é um cristão, não é convertido, ou irmãos que têm a esposa que não é convertida. Você, na sua casa, você é um líder. E vocês estão todos sendo observados. Eu estou sendo observado todo o tempo, irmãos. Visto que nós estamos vivendo em uma época de juízo, o Senhor está olhando na terra, como está lá em Lucas, ele está procurando fé. Fé na palavra. E nós vemos aqui que essa liderança, infelizmente, não tinha fé. Mas nós vimos a questão da idolatria entre os líderes, agora nós vamos ver Ezequiel 8, a festividade pagã entre o povo. Ezequiel 8, 14 e 15 fala assim para nós. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte, e eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse-me, tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações do que essa. Então, para o Senhor, a idolatria daqueles animais rastejantes que estavam todos pintados nas paredes, o fato da liderança estar com os incensários oferecendo orações, como a gente leu no verso anterior, na verdade, eles estavam sacrificando a demônios, e ali eles estavam orando aos demônios também. Ele disse, você vai ver coisas maiores. E agora nós chegamos à questão das festividades pagãs terem entrado no templo do Senhor. E nós vemos as mulheres aqui assentadas chorando por Tamuz. Aqui eles estão chorando na quaresma de Tamuz, aonde ele permanecia morto e depois surgia como ressuscitado na Páscoa babilônica. E essas mulheres agora estavam ali sentadas e chorando. Era uma época de festejos pagãos. E era costume que as mulheres chorarem, lembrando e lamentando a morte de Tamuz. Mas essa não era uma festa que Deus tinha dado a Israel. Isso mostra o quanto a sua adoração havia caído, enquanto o buraco tão grande onde eles estavam descendo cada vez mais profundamente. Aqui nós vemos, né, a questão hoje que nós não estamos nesta época, pois já estamos no mês aí de fevereiro, mas nós vemos que o deus Tamuz, ele era representado como deus da árvore de pinheiro, e muitas vezes essa questão da árvore de pinheiro tem sido trazida para dentro da igreja como uma festividade chamada cristã. E do ano todo, muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de usar a Bíblia e o Espírito de Profecias para aquilo que é importante para nós, indispensável, mas na época do Natal, muitos usam os escritos de Ellen White para defender a árvore de Natal, sem ver o contexto de que ela foi aplicada e porque a profetisa disse que seria bom haver uma árvore de ofertas. E celebra-se com os adornos da mesma forma com que o mundo celebra. Será que nós estamos trazendo essas festas para dentro da igreja? Nós vemos muitas vezes a Páscoa sendo comemorada dentro da igreja, uma Páscoa que não é mais a Páscoa cristã. É uma Páscoa que é ditada pela Quaresma católica, que começa-se a ser contada na quarta-feira de cinzas, soma-se 40 dias, chega-se a Páscoa. É bem verdade que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, lembrar de Jesus. Essa é uma fase do ano que nós podemos falar de Jesus para as pessoas, mas nós estamos comemorando, estamos celebrando essa Páscoa. Será que nós estamos trazendo isso para dentro da igreja? Será que dentro da igreja, muitas vezes, nós estamos usando os mesmos adornos que o mundo usa? Uma vez, uma irmã muito querida do Ministério da Criança entrou em contato comigo, já há alguns anos atrás, e me perguntou, irmã Carla, poderíamos adorar a igreja com bexigas para a comemoração que nós vamos fazer? E eu digo para você que não existe nada sobre bexiga, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, meus irmãos. Nada. Mas existe um princípio de santidade. Existe um princípio que nós devemos ter solenidade dentro da igreja. E como nós somos exemplo para as nossas crianças, irmãos, quando as crianças chegam numa casa de festa, elas vão no aniversário do priminho, da priminha, do coleguinha da escola. Pessoas que ainda têm o hábito de celebrar com bexigas. Na mente das crianças é evocada a imagem de uma festa. Uma festa onde se dá risadas, onde se tem brincadeiras, onde muitas vezes, infelizmente, se tem músicas, onde tem comida.
E muitas vezes nós estamos levando isso para dentro da igreja. Será que nós estamos trazendo festividades pagãs também para dentro da casa de Deus? Será que nós paramos e nos perguntamos se isso agrada ao Senhor? Uma vez, indo para casa dessa mesma irmã que me fez a pergunta, numa época que nós tínhamos um pequeno grupo de estudos, passamos na frente de uma igreja pentecostal e lá estava uma cama elástica. Uma cama elástica no pátio da igreja. Para que enquanto os pais assistiam o culto, as crianças pulassem e se distraíssem. Eu fico muito preocupada com esse tipo de coisa, meus irmãos, porque nós devemos ensinar as crianças a santidade da casa de Deus, a santidade do pátio da casa de Deus. Antigamente, quem é adventista há mais tempo que eu, que já sou adventista há 22 anos, havia-se uma reverência, inclusive, para o pátio da igreja. E nós vemos hoje uma leviandade que existe fora da igreja e que muitas vezes, infelizmente, nós não conseguimos impressionar o coração de crianças e jovens para que sejam santificados dentro da igreja. Então, nós temos que nos perguntar hoje, será que nós estamos, de alguma forma, celebrando essas festividades? Eu peço que os irmãos parem e olhem para o calendário, irmãos. Quais as festas há no calendário? A maior parte das festas do calendário, irmãos, são festas católicas. Será que nós estamos celebrando esse tipo de festa também? Hoje na igreja nós temos dia de todas as coisas, celebrados no sábado. Então me preocupa muito essa questão. Eu acredito que essa deve ser uma preocupação daqueles que olham o tempo que nós estamos vivendo, que nós não podemos brincar com a solenidade da época que estamos vivendo. Ezequiel 8 não para por aí, porque o Senhor disse que viria maiores abominações. Nós vemos a adoração ao sol na casa do Senhor. A partir do verso 16 diz, e ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estava cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor. Eles deram as costas para o Senhor, irmãos, com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse, tu vês isto, filho do homem? É isso coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui, porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira, e eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também tratarei com fúria, e o meu olho não poupará, nem terei pena, e embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Então, nós vemos um ápice aqui de paganismo, nós vemos um ápice de abominação agora quando o culto ao sol é levado para dentro da casa do Senhor. Nós vemos aqui a liderança, 25 homens. 25 homens. Eu gostaria que hoje você pensasse, nós temos, na nossa conferência geral, hoje nós temos 9 responsáveis, Ted Wilson, e mais 8 pessoas são os responsáveis pela nossa conferência geral. E nós temos mais 13 divisões. Em toda a Terra, 13 divisões adventistas. Então, se você soma 9 com 13, você vai ter 22 pessoas. Nós temos ainda um líder mundial de liberdade religiosa. Aí nós já temos 23 pessoas. E com certeza nós temos mais alguns poucos líderes de renome que compõem essa cúpula. Eu não afirmo nada para vocês, não digo que esses homens estão em apostasia, mas digo o seguinte, imagine se toda a nossa liderança hoje, todos esses principais homens que são líderes em nossa igreja, imaginem se todos eles hoje passassem a pregar a guarda do domingo em nossas igrejas. Era o que estava acontecendo lá em Israel. Lá em Israel, eram 25 homens da liderança. Estavam de costas para o templo, voltados para o leste, adorando ao sol, abertamente. Se eles adoravam o sol, irmãos, não é de se surpreender que eles estivessem guardando o primeiro dia da semana. E aí, Deus compartilha sua dor com o profeta e pergunta para o profeta, tu acha que isso é uma coisa leve para a casa de Judá? Olha, sabe como é que eu vou tratar eles? Eu vou tratar eles com fúria. E aqui tem esse final de verso que diz que eles colocam o ramo debaixo do seu nariz. Irmãos, muitas vezes existiam tantos mortos nas guerras que era insuportável sentir aquele cheiro de carne sendo putrefada. E para suportar estar em alguns locais, eles colocavam um ramo perfumado para suportar. A questão é que Israel estava morto espiritualmente nessa época. Espiritualmente mortos.
eram poucos os que estavam vivos. E, infelizmente, o retrato era muito triste, a ponto de, para Deus, ser insuportável. E aqui ele diz que ele não iria poupar, que chegou o momento onde a ira de Deus ia transbordar. As abominações, elas relatam uniões, alianças com os incrédulos, pagãos, render-se aos costumes e adoração pagã. É o 16, versos 14 e 15. O teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza. Está falando do povo de Israel. Porque era perfeita através da minha beleza, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas tu confiaste em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome, e derramaste tuas fornicações sobre todo o que passava, e ela era dele. Então aqui Deus compara a nação de Israel a uma bela mulher, uma mulher muito bela, a qual o Senhor tinha feito bela. O Senhor. Mas, confiando em sua própria beleza, essa mulher bela se prostituiu. Ela foi muito conhecida, mas ela se tornou prostituta. E derramaste em fornicações. E ela se dava a todo que passava. Mas a questão era, Israel era apenas uma meretriz? Ela era apenas uma prostituta? Ou ela era uma adúltera? Em Ezequiel 32, 26 a 32, é muito triste o relato do que Deus conta sobre Israel, que diz: também cometeste fornicação com os egípcios, os teus vizinhos de grandes carnes, e tem aumentado tuas prostituições para me provocares a ira. Também tens te prostituído com os assírios, porque és insaciável, sim? Tu tens te prostituído com eles e ainda não podes se satisfazer. Multiplicastes, ademais, a tua fornicação na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda assim não ficaste satisfeita com ela. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor, vendo tu fazeres todas essas coisas, obra de uma imperiosa mulher indecente. Nela edificaste teu lugar, iminente na cabeça de cada caminho, e tu fazes o teu lugar alto em cada rua. E não tens sido como a prostituta, visto que desprezas a paga. Aqui Deus está dizendo que Israel era pior que a prostituta. Porque a prostituta usava isso como uma profissão e ela recebia alguma coisa para fazer essa baixeza em sua vida. Mas como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés do teu marido. Então Israel era pior que uma prostituta porque nada recebia daqueles para quem se dava. Compartilhava os bens, as bênçãos que Deus dava, toda a prosperidade da nação era dedicada a outros. Mas aqui diz que ela era como uma esposa, uma adúltera, que tomava homens estranhos ao invés do marido. Agora você pense a dor de Deus. A dor de Deus. Mas será que isso parou na época de Israel ou será que isso vem para a nossa época, irmãos? A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Entre nós quem, irmãos? Entre nós, adventistas do sétimo dia. Então, nós vemos que o Senhor fala através de sua profetisa, dizendo que a igreja, por muitas vezes, estava voltando ao Egito. O que significa isso? O Egito sempre foi símbolo de incredulidade. Incredulidade em quê? Faraó disse: quem é o Senhor para quem os deixe ir? Não conheço o Senhor. Então, o Egito sempre foi símbolo de incredulidade. Incredulidade na palavra de Deus. Livros continham uma mensagem que não era o que Deus estava querendo dizer para o seu povo em nossa época. E nós vemos, irmãos, que a batalha espiritual sempre foi palavra contra palavra. E eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos que nós hoje, já fim dos tempos, ano de 2025, nós corremos o mesmo perigo que Israel correu de apostatar,
Corremos o mesmo risco de voltar ao Egito, como a serva do Senhor disse, que constantemente o povo de Deus estava voltando ao Egito. E hoje nós também corremos esse perigo. Como isso aconteceu nos dias de Ellen White? Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro em pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que deveria advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e à personalidade de Deus. As afirmações feitas em Living Temple acerca deste ponto são incorretas, são mal aplicadas. As passagens usadas em apoio da doutrina ali exposta. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Então, nós vemos chegando agora no meio do povo de Deus, através de livros, uma informação que não era o que Deus estava passando ao seu povo. E isso foi chamada por Ellen White de alfa dessa teoria. Alfa era o princípio, era a primeira letra, era o início. E ela viu o fim disso, e ela ficou aterrorizada pelo que o povo de Deus em nossos dias estaria correndo de perigos, irmãos. Então, a questão doutrinária que foi entrando aos poucos e trazendo falsas verdades. Em Visão da Noite, foi-me mostrado distintamente que essas opiniões foram por alguns consideradas grandes verdades que devessem ser introduzidas, dando-lhes preeminência na atualidade. Foi-me mostrada uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira, as verdades da palavra de Deus. Alguém de alta responsabilidade na obra médica mandava que este homem e aquele outro desprendessem as vigas que suportavam a plataforma. Ouvi então uma voz que dizia: onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Esta base foi lançada pelo obreiro mestre e suportará vendavais e tempestades. Permitirão que este homem apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus? É chegado o tempo de ação decidida. Então, o risco que se apresentou para a Igreja de Deus nessa época, onde o Dr. Kellogg trouxe as informações não confiáveis, de forma nenhuma, sobre o panteísmo, que é a crença de que Deus está em todos, Deus está na árvore, Deus está nos animais, Deus está no cachorro, Deus está falando aqui, está falando ali, Deus está no pecador, então o pecador agora também é um Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. A senhora White viu que nossas doutrinas, nossa fé, nossa igreja, ela foi firmada sobre uma base muito sólida, para que suportasse o quê? Os vendavais e tempestades que viriam. Mas alguém da obra médica estava fazendo com que outros fossem ali e removessem esses alicerces. A questão é, nós estamos preparados hoje, irmãos, estamos a ponto de discernir mensagens que tragam para nós esse tipo de heresias? Nós estamos prontos para isso? Nós estamos buscando em Deus a verdade, ou nossa fé sempre está dependendo de uma outra pessoa que nos diga se isso é uma heresia ou não? Mateus 24, verso 1, fala ali Jesus falando que não restaria pedra sobre pedra. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa, e o sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Os vendavais e tempestades derrubariam a estrutura. Então, irmãos, nós temos assim alguns princípios muito importantes que nós devemos sempre frisar. Nós temos a Bíblia e o Espírito de Profecias por regra de fé. Nós temos algumas doutrinas que são estabelecidas realmente firmemente por Deus.
E devemos nos agradar disso, nos alegrar e estudar tudo isso. Mas precisamos hoje tomar muito cuidado com o que nos tem sido passado como verdade. Nós precisamos ser seletivos naquilo que nós estamos vendo, ouvindo, falando, os sermões que nós estamos assistindo, para que nós não venhamos a receber a semente do erro, a semente do ômega, que seria muito pior. E hoje o panteísmo não está longe de nós, o panteísmo está ao lado. E nós precisamos observar muito de perto, irmãos, toda essa questão. Precisamos estudar a respeito desse tema, precisamos nos preparar, porque virão vendavais, o Senhor disse que viria. E os vendavais não são apenas os vendavais do mundo, o mundo contra os adventistas, mas dentro do próprio meio adventista. Nós vemos que o livro, por exemplo, de Living Temple, me parece que ele foi atualizado várias vezes. Fiquei bastante preocupada, porque ele é vendido até hoje pela Amazon. Nós vemos aí uma quantidade enorme de capas, e tinha outras ainda, trazendo o mesmo tipo de heresia nos nossos dias. Então, trazendo para nós aquele alfa, trazendo para nós o panteísmo. E nós vemos aqui que houveram outros livros que trouxeram mensagens, pois a senhora White nos diz claramente que escrever-se-iam livros de uma ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Então, nós vemos aqui outros livros que trouxeram problemas para a fé adventista. A nossa fé primitiva, aquela fé que estava alicerçada. Um desses livros, infelizmente, é o Questão sobre Doutrinas, que rebaixou algumas das nossas doutrinas mais importantes, como a natureza de Cristo, o santuário, a igreja remanescente, o dom de profecias, a humanidade de Cristo. Então, trouxe grande prejuízo para o povo adventista, e hoje ainda nós vemos uma grande confusão, uma confusão enorme ainda, em relação ao que é realmente o pecado, sendo que a profetisa de nossa igreja diz que só uma descrição de pecado, ela é a transgressão da lei. Hoje existe uma confusão enorme, dizendo que nós não podemos vencer o pecado, que nós vamos atravessar o tempo de graça pecando, colocando a graça numa condição menos favorável do que o pecado. Então, existem hoje muitas questões em nosso meio. Existe esse outro livro mais atual, chamado Hunger, do pastor John Dibdall, que é americano, de uma igreja nossa nos Estados Unidos, que traz agora a questão da oração centrante, oração contemplativa, doutrinas de Inácio de Loyola para o nosso meio. Logo abaixo aqui nós temos um livro também que fala a respeito do santuário, de Desmond Ford, né, que ainda hoje há muito Fordismo em nosso meio, desprezando a doutrina do juízo investigativo, desprezando a questão de que Jesus passou 1810 anos intercedendo pelo povo, seguindo bem certinho, passo a passo, dentro do santuário, como foi mostrado aqui na Terra. E nós temos aqui também o livro Concerto Eterno, que infelizmente é um material muito bom, mas que traz dentro de si também a questão do panteísmo. Então, nós precisamos estar alertas, vigilantes, por quê? Porque a apostasia fez parte da história de Israel. Eles caíram em apostasia algumas vezes. E nós hoje, se nós não estivermos vigilantes, podemos cair no mesmo erro. Jeremias 36, 23, tendo Jeude lido 3 ou 4 livros, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Jeremias 37, 14 e 15, pelo que irados os príncipes contra Jeremias, depois de o açoitarem e meterem no cárcere que havia na casa de Jonatã, escriba, porque ele era o prefeito do cárcere. E assim entrou Jeremias na casa do fosso e num calabouço, e esteve ali emparedado Jeremias muitos dias. Então nós vemos no meio do povo de Israel uma ira contra os escritos proféticos. Na verdade, quem odeia os escritos proféticos é Satanás. Mas ele usa aqueles que são fracos de coração, como nós lemos agora há pouco, para fazer uma obra dessa, de abolir, de abominar o espírito de profecias. Então, muitas vezes eu ouvi, irmãos, que entre o nosso meio, nós não deveríamos nem falar no púlpito que nós temos uma profetisa, deveríamos chamar ela, né, de doutora Ellen White,
mas não de profetisa. Então, vocês vejam que o inimigo, até hoje, nos nossos dias, ele tem uma ira contra o espírito de profecias. E o que aconteceu com Jeremias, que era a boca de Deus entre o povo, foi calado, né? Uma cultura do cancelamento não é de hoje, meus irmãos, já faz muito tempo, né? Que as pessoas que falam a verdade, elas são canceladas, né? De alguma forma. Nós pegamos aqui para mostrar para os irmãos esse quadro, esse aqui é do site oficial da igreja, né, noticiasadventistas.org, tá ali do ladinho o link, e nós vemos aqui que do ano de 2013 para 2023 houve, né, alguns declínios na igreja em relação ao culto familiar, né. Então, aqui se vê que em 2013, 56% das pessoas, né, vocês vão ver ali na última linha, elas faziam, assim, esporadicamente o culto familiar. Esporadicamente. Em 2023, apenas 49% fazia esporadicamente o culto familiar. A primeira linha mostra ali as famílias que faziam o culto familiar diariamente. Em 2013, era de 16% apenas das famílias fazendo culto diariamente. Em 2023, 17%. De 2 a 6 vezes por semana, em 2013, era 21% das famílias que faziam culto familiar. Em 2013, apenas 18%. Ali, uma vez por semana, 19% fazia em 2013, em 2023, apenas 14% dos membros da igreja faziam o culto. Uma única vez em família, de manhã e à noite. Então, agora eu pergunto para os irmãos, a apostasia era muito grande em Israel naquela época, que o Senhor disse, eu não vou poupar. O meu olho não irá poupar. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ninguém está brincando comigo. Eu estou vendo. Mas eu pergunto para vocês aqui e para mim mesma, irmãos, será que nós estamos dentro desses índices? Porque se a Bíblia está sendo esquecida, o espírito de profecias é esquecido, o culto é esquecido, nós temos uma vida firme com Deus ou nós temos uma vida de apostasia? Nas margens de Canaã acontecia algo especial com os israelitas. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios, mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarma, e tão silenciosamente eram executados os seus planos, que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos até para os guardas do povo. Então, estavam nas margens, ali na beira de Canaã, começou a acontecer algo diferente. O povo atravessou o Jordão, foi aquela comemoração, Deus dando vitórias, estavam ali para chegar, estava ali para atravessar o Jordão. Agora eu digo ali para os irmãos, o que acontece bem nas margens? Algumas mulheres midianitas vêm chegando. Essas mulheres, elas realmente são símbolos de igrejas, certo? São símbolos de igrejas. Então aqui a gente vê a questão do ecumenismo, né? A gente se juntando na dita liberdade religiosa, né? Um respeitando o outro, e obviamente temos que respeitar e amar a todos. Mas a questão é, existe um propósito por trás do ecumenismo, né? O propósito é que todos estejam desobedecendo às leis de Deus. E agora sim, eu digo para os irmãos, muitas vezes nós estamos recebendo pessoas em nossas igrejas que são pessoas que estão vindo do catolicismo, estão vindo de igrejas pentecostais, protestantes, e esse é o plano do Senhor, que as pessoas sejam convertidas e venham. Aí eu pergunto para vocês, de que forma elas estão vindo? Que tipo de técnicas nós estamos usando para atrair pessoas para Deus, irmãos? Será que nós estamos copiando alguma coisa dos pagãos? Será que o tipo de culto que nós estamos fazendo tem alguma semelhança com o culto que eles já tinham nas igrejas deles? Será que o tipo de música que nós estamos usando são músicas que eles já estavam acostumados nas igrejas deles? Então, veja, o que nós temos que fazer, irmãos, é atravessar o Jordão e seguir caminhada. E quem quiser, vem conosco, pela fé na palavra. Mas nós não podemos misturar o culto a Deus com o culto dos pagãos. Porque esse tipo de amizade Deus não vai aceitar. Fala para nós ali que por sugestão de Balaão foi pelo rei de
designada uma grande festa em honra a seus deuses e arranjou secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por esses como um profeta de Deus e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Então, assim, no meio do povo de Deus, quem é que fez o convite? Foi alguém que era considerado um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas escuta, nós não temos instrução de conhecer as pessoas pelos frutos? Será que não dava para reconhecer Balaão pelos seus frutos? Grande número de pessoas uniram-se a ele, ao falso profeta, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido, foram enredados na cilada de Satanás, iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza dos ventais gentílicos, as modas. Romperam sua fidelidade para com Jeová, uniram-se-lhes nos folguedos e festins, e a condescendência com o vinho, aqui vamos já falar da reforma de saúde e as doutrinas falsas, enuviou-lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvarem-se aos ídolos, ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Então, essa mistura, meus irmãos, que Deus não quer que a gente tenha. Nós devemos cuidar com as festas, nós devemos cuidar com a música, nós devemos cuidar com a dança, nós devemos cuidar com a moda, nós devemos cuidar com a forma de folgar, de distrair, de divertir. Devemos cuidar com o que estamos comendo, bebendo e oferecendo para as pessoas. Então, isso foi uma queda muito grande a Israel. E não houve freio até que eles oferecessem os sacrifícios sobre os altares gentílicos. Nós vemos aqui que em Juízes 2, resumindo, no tempo de Moisés, primeira geração, o povo conhecia o Senhor. No tempo de Josué, o povo conhecia o Senhor. Nos dias dos anciãos, o povo conhecia o Senhor, mas a quarta geração, eles não conheciam ao Senhor. E o verso 13 e 14 diz, e eles abandonaram o Senhor, serviram Baal e Astarote, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles o entregou nas mãos dos seus espoliadores. E aqui nós vamos um pouquinho mostrando que nós temos algumas celebrações que têm em outras igrejas. Eu só coloquei essas duas fotos para vocês terem noção, mas se nós pesquisarmos, vamos ter em muitas outras igrejas, inclusive com o mesmo nome, o tal do Celebratim. Com certeza, vocês já ouviram falar desse tipo de programação, que é para os adolescentes, né? E nós vemos aqui que na Igreja Batista tem essa mesma celebração com o mesmo nome inclusive, Celebratim. Aqui nós vemos em Atos capítulo 7, versos 42 e 43, não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para os adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Então, em Atos, eles relembram o cativeiro que foi feito para o povo de Israel, porque eles ofereceram os filhos aos deuses. E hoje, irmãos, infelizmente, como nós estamos falando de apostasia, e nós julgamos que temos irmãos já maduros na fé para não se escandalizarem, mas para suspirarem e gemerem, nós trazemos com pesar algumas pouquíssimas imagens de celebrações que têm sido feitas hoje com os nossos adolescentes e jovens, né? Adultos que também não querem crescer também participam desse tipo de programação. Então, é algo que entristece muito o nosso coração, porque se mexe muito com os sentidos, a visão, a audição, né, a emoção, as emoções baixas, irmãos, elas são muito excitadas para que se tenha uma aparência de que o Espírito Santo está trabalhando, uma aparência. E nós muitas vezes, né, nos precipitamos e não investigamos o que tipo de coisas estão sendo feitas e permitimos nossos filhos, netos, sobrinhos a participarem. Nós vemos que vai mais longe, onde, infelizmente, nós temos, né, uma boa programação chamada Caleb em nossa igreja, mas lá na divisão norte, eles mandaram fazer para 2025 uma camiseta diferente, verde, para apoiar a COP30 no Brasil. Irmãos, nós não precisamos ser nem tão dotados de inteligência para entender o que é a COP. E nós não devemos, né, nem assim ser um pós-graduado para entender que a COP está andando lado a lado com a Laudato Si do Papa Francisco e com os acordos globais. Então, eu quero mostrar isso para vocês, como hoje, cavando na parede e abrindo a porta,
para que nós vejamos em que época nós estamos vivendo. Então, isso não é de agradar ninguém. Isso não me agrada, isso me entristece, pesquisando e vendo essas coisas, isso me entristece muito. Compartilhar me entristece muito. Mas nós vemos que o povo de Deus, ele tem unido o que Deus não queria que unisse. Que nós vemos algumas fotos da união da liberdade religiosa no Brasil com a política. Nós vemos aqui esse senhor aqui na foto superior, né? Nós sabemos que ele faz parte da maçonaria, infelizmente. O que é que esse tipo de gente faz junto com o povo de Deus, eu me pergunto, né? Então, me pergunto por quê? Porque essa é uma das nossas advogadas, né? Eu não vou falar o nome dela, talvez muitos saibam. Se você não sabe, você pesquisa. Então, OAB, em defesa da liberdade religiosa, você já vai saber quem é ela, porque nós não vamos denigrir a pessoa, mas vamos falar da situação. O que há uma líder de liberdade religiosa com a maçonaria? Aqui nós vemos o Cariocão, que foi feito o ano passado, encontro de jovens lá, desbravadores, apoiando o G20, por exemplo. Nos intervalos de cada programação, aparecia lá no telão a propaganda do G20 Brasil 2024. Me pergunto por quê? Se o Senhor disse para nós que nós não devemos nem nos unir ao Rei do Sul e nem ao Rei do Norte. Mas quando a senhora White diz que a igreja constantemente está voltando ao Egito, nós ficamos chocados. Então, assim, ó, isso não é para eu dizer assim, para você, meu irmão, não vá mais à igreja. Eu jamais vou falar uma coisa dessa, jamais. Mas estou falando assim para vocês, vamos estar atentos para saber em que época estamos vivendo. Vocês lembram das serpentes pintadas nas paredes que Ezequiel viu? Animais rastejantes pelas paredes. Revista Adventista, a Organização Mundial de Saúde e a Igreja Adventista do Sétimo Dia iniciaram uma parceria global sem precedentes destinada a reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna. Essa é a primeira vez que a OMS, a Agência da Saúde Pública das Nações Unidas, realiza parceria com uma organização religiosa em uma escala global. Segundo disse a enfermeira Anete, que foi uma das principais proponentes do programa de formação das parteiras, que deve ter duração de 5 anos. Então, me pergunto por que unir-se à OMS. A igreja é transformada em ponto de picadinhas contra o Covid-19. Então, assim, irmãos, por quê? Clínica nas Filipinas participa do programa de picadinhas, mas ali nós estamos vendo a imagem da igreja. Tudo é do site oficial, tá, meus irmãos? Isso, a gente não se agrada de montar nada de mau gosto com esse tipo de coisa, mas isso é do site oficial. Aí a gente vê um tipo de imagem assim. É muito difícil cavar na parede e abrir a porta para a gente enxergar o que Ezequiel enxergou, não é verdade? É muito difícil. É de doer o coração. Aí a gente vê uma parceria global com a OMS, as serpentes rastejantes, agora a gente vê uma parceria com a ONU. Por quê? Que tipo de formação tem esses senhores na ONU? Eles creem no quê? Eles pregam o quê? As 17 metas da ONU fazem a inclusão de gênero, a obrigatoriedade das picadas. Se a gente for a fundo em cada uma das 17 diretrizes, irmãos, é de chorar, porque é para acabar com a humanidade. Agora me pergunto, por que o povo de Deus tem que estar junto com esse povo? O Senhor mostrou-me que seriam introduzidos em nossas reuniões campais teorias e métodos errôneos e que a história do passado se repetiria. Senti-me grandemente aflita. Fui instruída a dizer que nossas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens, trabalhando com todo o engenho que Satanás pode empregar para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas. Assim, na parte amarelinha, assim busca Satanás pôr seu selo sobre a obra que Deus quer que se destaque em pureza. Então, irmãos, reuniões nossas, do nosso povo, onde estariam presentes demônios. Aqui nós colocamos essa figura de Miriam saindo do Egito com hábitos egípcios, tocando o seu tamborim. E a música se tornaria um laço. Eventos finais 159, as coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas.
Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma benção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado antes de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira com que é dirigida. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam a verdade da mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e dignidade. Então, irmãos, aqui vem um alerta enorme para nós, já que o tema da nossa vigília é apostasia, apostasia, apostasia. Veja esse texto. Estamos em perigo de tornar-nos uma irmã da caída da Babilônia, deixando que nossas igrejas tornam-se corrompidas e cheias de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Irmãos, como que a igreja ficaria cheia de espíritos imundos? Esconderijo de toda ave imunda. Isso está falando aqui de espíritos malignos, né, irmãos? A ave imunda não é a pomba que representa o Espírito Santo, que foi vista no batismo de Jesus. Então, nós falamos da música e nós falamos agora dessa questão da igreja estar cheia de espíritos imundos. Irmãos, hoje é bem tranquilo e bem fácil que nós possamos ter muita informação sobre música, sobre os toques nas músicas, e vermos que muitas e muitas músicas que são usadas hoje em nosso meio são verdadeiras invocações de anjos maus. Nós nos esforçamos muitas vezes para preparar um culto para o Senhor, queremos que os irmãos estejam na igreja, mas quando nós vemos quão pouco arrependimento e preparo existe entre o povo de Deus nas margens da Canaã celestial, nós ficamos chocados. Infelizmente, irmãos, hoje nós temos tantos problemas em nosso meio, como a gente vê em meio àquelas pessoas que nunca ouviram falar da nossa mensagem. E isso é muito triste. E vem para nós um alerta enorme: julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e integrar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a vossa abóboda, e transbordarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta, então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus filmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Então foi grande o castigo para o povo de Israel naquela época, irmãos. Será que nós vamos até onde? A que ponto vai chegar a apostasia entre o povo de Deus? O Senhor possui uma controvérsia que o povo professa nesses últimos dias, nas igrejas e nas grandes assembleias ao ar livre. Ministros impelirão o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Nessa controvérsia, os homens em posição de responsabilidade tomaram um curso de ação diretamente oposto ao realizado por Neemias. Líderes proeminentes que têm rejeitado a luz estão inflamados com loucura contra a santa lei de Deus. Assim como a nação judaica estava contra o Filho de Deus, eles estão em terrível engano, enganando a outros e sendo eles mesmos enganados. Então eu pergunto para os irmãos, até que ponto vai chegar a apostasia em nosso meio? Até o ponto de ser pregado o domingo em nossos púlpitos. E isso é muito terrível. Como é que a lei dominical está chegando para nós, irmãos? É como uma proteção para o clima. E nós precisamos ficar muito atentos em nos envolver nessa questão e entendermos o que é realmente proteger o planeta, o que é realmente cuidar do bem que Deus nos deu, mas não ficarmos usando esses jargões em nosso meio, aquecimento global, o desequilíbrio climático. Temos que tomar cuidado e envolver programações nossas com esse tipo de coisa, irmãos. Enquanto tudo isso ia acontecendo em Israel, enquanto Ezequiel foi vendo tudo que estava sendo feito a paredes fechadas, a portas fechadas, sendo algo, e Deus estava tomando tudo em suas mãos, e agora ele diz assim: o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que se cometem no meio do povo. Enquanto, irmãos, estava crescendo toda essa apostasia no meio de Israel, Deus deu a ordem para o selamento. E nós hoje precisamos estar sob aviso que nós estamos em tempos de selamento. E nós precisamos vigiar. Irmãos, nós não vamos conseguir ir na África, na Europa, na América do Norte, alertar nossos irmãos dentro de cada igreja, dentro de cada pequeno grupo, dentro de cada ministério de sustento próprio.
Mas do lugar onde nós estamos, irmãos, a começar por dentro da nossa casa, nós temos que estar despertos. Vendo a adoração dentro da casa, vendo a adoração onde nós estamos congregando, se for um pequeno grupo, se for uma igreja, se é um ministério de sustento próprio, nós precisamos estar muito despertos para saber o que é que está acontecendo ao nosso redor, se nós estamos prestando a Deus realmente uma adoração verdadeira ou não. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e quem haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do povo de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram, essas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem e nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta, para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles vigias. São aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens, crianças, todos perecerão juntos. E esse texto, irmãos, não é para os dias de Israel. É para nossos dias. Nós sabemos que chegará um ponto que Deus vai começar a derramar a sua ira. Só que, infelizmente, irmãos, os que vão estar na linha de frente somos nós. É o povo de Deus. Todos aqueles que não tiverem recebido o selo do Deus vivo, irmãos, eles vão receber, em grande medida, a ira de Deus. E como escapar dessa justa ira de nosso Deus zeloso? Irmãos, capítulo 5 de Efésios, para nós encerrarmos. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Esclareçam o que é certo e o que é errado. Não deixe o povo seguir como ovelhas para o abate. Não deixe. Cada um de nós tem uma responsabilidade de ser atalaia sobre os muros de Sião. Oséias 10:12. Plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Cada um de nós está esperando o derramamento da chuva serôdia. Nós estamos todo dia pedindo a Deus chuva temporã que venha para nos aperfeiçoar o caráter e a semelhança de Jesus. E para que esse caráter seja fixado em nós, nós precisamos de chuva serôdia, irmãos. É ela que vai nos habilitar a viver o período que não haverá intercessor do céu. E digo bem claramente, viver uma vida santificada à semelhança de Cristo Jesus. Revestidos de Cristo, preenchidos pelo Espírito Santo, vencendo a cada batalha, irmãos. Só que hoje nós não podemos participar desse tipo de obra infrutífera que nós citamos aqui. Já que eu precisava expor os sinais não foram sinais do mundo hoje, nós temos tratado de sinais do mundo já há alguns estudos. Mas nós precisamos ver hoje o sinal dentro do povo de Deus. Como é que estão os sinais dentro do povo de Deus? Irmãos, vamos plantar as boas sementes da justiça, falando da justiça pela fé, esclarecendo o que é a justiça pela fé. Falando de Cristo, como ele veio semelhantemente a nós em carne decaída para vencer, para nos dar exemplo de vencimento, de como é possível vencer. Aliás, o Apocalipse tem 7 promessas de vitórias. Para quem, irmãos? Para aqueles que vencem a carne, o mundo e o diabo. Isso está sobre nossos ombros. E nós iniciamos essa vigília com essa mensagem de alerta para cada um de nós. Façamos a nossa parte enquanto ainda é tempo. Eu convido todos aqueles que puderem nesse momento, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por termos passado esses momentos aqui na abertura da nossa vigília, Senhor. Fazendo, Senhor, um paralelo entre Israel e nós. Fazendo um paralelo entre o povo, Senhor Deus, que estava ali, Senhor, sendo levado para a Babilônia. Conosco, Senhor, que estamos vivendo dias de cerco também por Babilônia. E nós queremos pedir ao Senhor a tua misericórdia, a tua misericórdia, a tua misericórdia sobre o teu povo, sobre a face da terra. Pai, nós pedimos um despertamento entre nosso povo, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, suplicamos que o Santo e Bom Espírito ajude o povo de Deus a despertar, a cair em si, Senhor, de que nós não podemos estar indo com o mundo.
Não podemos nos envolver, nós não podemos usar técnicas pagãs, nós não podemos usar as técnicas das igrejas caídas. Senhor, o atrativo para nós é a palavra. Podemos usar, Senhor Deus, coisas que ilustrem, mas não, Senhor, que rebaixem tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, que a mensagem impacte a nossa vida, que a verdade, Senhor, seja cortante em nossa vida, que a palavra seja entronizada em nossa vida, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, individualmente, Senhor Deus, mas eu peço, Senhor, por famílias, Senhor, eu peço por maridos, Pai. Eu peço que os maridos, Senhor Deus, sejam imbuídos de poder do Espírito Santo para exercerem o sacerdócio no lar, Senhor. Eu peço em nome de Jesus pelas esposas, Senhor, que sejam as missionárias do lar, Pai. Que não sejam mulheres rixosas, Senhor. Que possam ser mansas e humildes, Senhor. Que não estejam, Senhor Deus, ainda pretensiosas, Pai, com as roupas, com a vaidade, Senhor. Mas que possam, cheias do Espírito, ser, Senhor Deus, ajudantes dos seus esposos, Senhor. Possa ser luz para os filhos, Senhor. Ajuda nossos filhos, Pai, que sejam como os rebentos da oliveira em redor de nossa mesa, não em redor de outras mesas, de outras famílias, mas que nosso lar seja um lar alegre, Senhor, um lar de esperança, um lar onde Jesus esteja, onde haja paz. Por favor, Senhor, ajuda a nossa liderança. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pelos nossos líderes, que possam ser despertados. Pedimos, Senhor Deus, por todos os sinceros, Pai, por todos os membros da tua igreja. Pedimos por aqueles que estão tentando pregar a verdade, estão sendo perseguidos, estão sendo calados, como tentaram fazer com Jeremias. Mas, Senhor, a tua palavra não será calada, Senhor, porque se o Senhor, meu Deus, tirar um servo de cena, outro virá e pregará, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ninguém pode calar as suas palavras, Senhor. Meu Deus, por favor, redobre, Senhor Deus, as nossas forças. O Senhor disse que vai multiplicar as forças de quem já não tem mais nenhum vigor. Senhor, às vezes nós nos entristecemos, choramos por ver a condição, Senhor Deus, que está o nosso povo, onde nós já deveríamos estar unidos, fervorosos, buscando o Espírito Santo. Nós deveríamos, Senhor Deus, estar uns ajudando aos outros, Senhor, mas estamos muitas vezes, Senhor Deus, isolados com as nossas próprias aflições, Senhor. Por favor, Senhor, nós te pedimos algumas coisas agora. Senhor, pedimos que o Senhor nos limpe de nossa iniquidade. Pedimos que o Senhor nos limpe, Pai. Limpa a nossa mente, o nosso coração. Limpa a nossa boca, Senhor, da maledicência, da murmuração, Senhor. Limpa as nossas mãos das nossas más obras, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a estarmos cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo forme Cristo em nós, a esperança da glória. Te pedimos que o Espírito Santo nos dê a mente de Cristo. Que todos nós unidos tenhamos uma só mente, um só propósito, um só ideal, um só